Querido Padre Reginaldo Manzotti, os irmãos presbíteros aqui presentes, quero saudar de modo muito carinhoso e muito especial essa multidão do povo santo de Deus, não somente aqui da nossa cidade, da nossa arquidiocese, mas de muitas partes do estado de Pernambuco e até de outros estados circunvizinhos. Sejam muito bem-vindos. Essa praia se torna, na verdade, uma grande catedral ecológica para o louvor de Deus. Fico também feliz, porque depois da pandemia e de alguns anos sem a realização deste evento, na verdade não é somente um evento, é uma experiência de Deus, é um grande momento de evangelização, ou ao menos de sensibilização, para que a evangelização aconteça. Depois destes anos, o evangelizar é preciso, retorna à nossa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. Eu gostaria de meditar com vocês de modo muito simples, sobre 3 aspectos da liturgia de hoje. O primeiro aspecto, a primeira leitura diz que Paulo viu Jesus no caminho. Paulo viu Jesus no caminho. A palavra caminho na Bíblia, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, é utilizada para designar o cristianismo, a igreja cristã, o movimento dos discípulos e discípulas de Jesus. Só é possível ver Jesus se estivermos no caminho para buscá-lo e para encontrá-lo. Somente nessa busca dinâmica e bela é que podemos encontrar o Senhor. E o verbo ver na Bíblia não é simplesmente ver com estes olhos do rosto que Deus nos deu, não. Ver significa crer, significa aderir a Jesus. Ver significa encontrá-lo. Ver significa fazer a experiência de Cristo Jesus, experiência de Deus. O Papa Bento XVI, e isso foi retomado pelo Papa Francisco, o Papa Bento diz: no princípio do cristianismo não está uma ideia, não está uma causa, não está nada disso, está o encontro com uma pessoa. E é este encontro com esta pessoa, que é Jesus, que faz com que a nossa vida seja transfigurada. Isso dá uma alegria indescritível à vida da gente. É uma alegria imensa, porque nós encontramos a pérola preciosa. Aquela parábola da pérola de Mateus 13. Aquele comerciante de pérolas passou a vida todinha buscando pérolas preciosas. No dia que ele encontra a pérola, ele deixa tudo, ele vende tudo para comprar aquela pérola, que é Jesus, que é o reino. E isso dá sentido de plenitude à sua existência. Alegria imensa, porque preenche todas as lacunas, os buracos, os vazios que aquela pessoa carregava. Paulo, ele diz na carta aos Filipenses: eu era fariseu quanto à lei irrepreensível,
eu crescia mais no judaísmo do que todos os outros meus amigos coetâneos. Irrepreensível perante a lei. Mas Paulo nunca havia feito a experiência de um Deus misericórdia, de um Deus que é bondade amorosa, de um Deus que é Deus salvando. E foi nesse encontro de ver o Senhor Jesus no caminho para Damasco que a sua vida se transforma. Queridos, aqui é Damasco, aqui é o caminho de Damasco, aqui é o lugar de ver o Senhor, aqui é o lugar de encontrar-se com Ele, aqui é o lugar de fazer a experiência de Deus, aqui é o lugar de encontrar em Cristo essa alegria efusiva e nova. Não é uma alegria fugaz e passageira qualquer, é uma alegria que mesmo nos sofrimentos e na cruz, a pessoa encontra razão e sentido para a sua existência. Esse é o primeiro elemento tão fundamental da liturgia de hoje. É preciso ver Jesus. É preciso ver Jesus para reencontrar a alegria, o entusiasmo, o poder da fé, a esperança que não decepciona. O segundo elemento que eu queria compartilhar com vocês. O Santo Evangelho fala de uma videira. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, é o tronco da videira, e nós somos os ramos. Jesus está falando de comunhão unitiva, dessa comunhão profunda com Ele. Quem o viu, quem o encontrou, sente a necessidade e o desejo grande de estar com Ele. Muitos místicos falaram da alma esposa. Pois bem, comunhão unitiva, ramos que estão colados, coligados ao tronco da videira. E o verbo que mais se repete no Evangelho de hoje é o verbo permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer na fidelidade, permanecer na igreja, permanecer coligado com Ele, unido com Ele, permanecer nesta comunhão unitiva de alma esposa diante do Cristo esposo. Ramos ligados à videira. Permanecer profundamente vinculado a Maria Santíssima, aos santos, à igreja, senso de pertença, dizia Padre Reginaldo agora há pouco. Diocesaneidade, senso de comunidade, senso de pertença e de identidade católica, pertencimento, estar ligado, estar coligado. É tão importante também, nessa comunhão unitiva, construir um caminho de oração. Quem ama tem desejo de estar pertinho e de falar à pessoa amada. O nome disso é oração. A comunhão unitiva com Cristo nos conduz a uma vida profunda de oração que vai sendo amadurecida cada vez mais. Comunhão na Eucaristia, comunhão no jejum, comunhão na oração do Santo Terço, comunhão numa devoção mariana, sadia e equilibrada, comunhão com os pobres, comunhão com o Papa Francisco, comunhão com o seu bispo, unidos em comunhão, comunhão unitiva com Cristo. E São Paulo diz na carta aos Colossenses, quando ele fala do Cristo total, ele diz: Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Vocês já viram por aí um corpo descabeçado? Não. Já viram por aí uma cabeça descorporificada? Não. Cristo é cabeça, mas há um corpo que somos nós, corpo de Cristo. Essa comunhão com Cristo é a comunhão com o Cristo total. E implica também Maria Santíssima, os santos, os anjos, e também a igreja peregrina
que está na face da terra no seu peregrinar, marchando para o céu, marchando para o reino definitivo, tendo consciência da sua comunhão com o Senhor e testemunhando a comunhão com os irmãos, no seio da igreja, no seio da comunidade, fazendo bem, amando, servindo, comprometendo-se com os pobres, com os deserdados, cuidando da vida no sentido mais pleno dela. Esse é o segundo elemento fundamental que a palavra de Deus hoje nos diz: comunhão, unidade, comunhão unitiva com o Senhor, comunhão unitiva com a igreja, comunhão unitiva com uma vida de oração profunda e verdadeira. E o terceiro aspecto que eu gostaria de meditar com vocês: Jesus insiste no Santo Evangelho sobre a necessidade de dar frutos. Por que alguém planta uma roça? Alguém planta uma roça porque certamente quer colher feijão, milho. Lá na terra de Jesus era uva. Colher uvas para fazer vinho de boa qualidade. O vinho na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da sabedoria. Pois bem, nós plantamos uma roça para colher o fruto da vida, e Jesus diz que fruto é esse? É o amor. Eu diria mais, o fruto que nós queremos colher, Padre Reginaldo, é termos a capacidade de evangelizar, termos a capacidade de falar de Deus e da nossa experiência de Deus para os outros. Quando Maria Santíssima percebeu que estava grávida, cheia do Espírito Santo, o que ela fez? Partiu apressadamente pelas estradas montanhosas da Judeia e foi à casa de Zacarias e Isabel para anunciar-lhes aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. Quando aquela mulher samaritana de João 4 fez a experiência de Cristo como aquele que matou a sua sede de Deus, ela imediatamente correu à cidade para comunicar aos outros o encontro verdadeiro com aquele que é a fonte de água viva. Queridos, é necessário termos consciência de que o fruto fundamental de uma noite como esta deve ser mais e mais o compromisso com a evangelização, o compromisso com o anúncio querigmático. Vou explicar o que é isso. A palavra querigma significa o primeiro anúncio. A gente às vezes imagina que as pessoas já foram evangelizadas, muitas não foram. Talvez até tenham feito uma catequese lá quando tinha 7 anos de idade, e caminharam na vida fazendo muitas coisas. Tem gente que é doutor de anel no dedo, professor da universidade, mas quando a gente conversa sobre fé, sobre oração, sobre igreja, a pessoa é completamente analfabeta, sabe tudo sobre a condução de uma grande empresa, mas não sabe nada da experiência de Deus, permanece naquela fé quando tinha 9 anos de idade. Por isso é preciso sempre ir de novo, anunciar Jesus, anúncio querigmático, dizer que Jesus Cristo morreu na cruz por amor de nós, derramou o seu sangue e nos lavou, nos fez criaturas novas. Nós então, nesse encontro com Ele, vendo o Senhor, nós experimentamos a conversão, a mudança de vida, a adesão verdadeira a Ele, o seguimento e uma comunhão profunda de pertença a uma comunidade eclesial que é a igreja. Vamos então guardar estes 3 elementos para a nossa oração durante esta semana e por toda a vida. Primeiro, Paulo viu Jesus no caminho. Nós também queremos ver Jesus no caminho da vida, no caminho da igreja, no caminho da evangelização. O segundo elemento, a comunhão unitiva com o Senhor, que é comunhão unitiva com Ele, com as coisas santas de Deus, com a igreja, com os ministros ordenados, com o Santo Padre e o Papa, com a conferência episcopal, com o seu bispo. E terceiro, produzir frutos de vida, que em primeiro lugar é o amor, mas é também
evangelizar, anunciar o querigma, testemunhar Jesus, como Maria, a Isabel, como a samaritana, ou como fez Paulo, como o grande missionário da igreja primitiva. Deus os abençoe, meus filhos. Deus os abençoe, os proteja e lhes dê mais e mais esse senso de amor profundo a Jesus, um senso de amor profundo à igreja, porque sempre e de novo, vamos repetir muitas vezes, evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.